Você está ouvindo o Voz da Consultoria, um podcast da consultoria de beleza Natura & Avon. Oi, minha gente querida, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Voz da Consultoria. Eu sou o Zeca e hoje a conversa é daquelas que dão vontade de colocar o sonho para andar. Então, pra gente começar, já dá aquele like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal e vamos que vamos, não é não, Ana Ju? É isso, Zequinha. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Bom dia, boa Tudo tarde e bem? boa noite. Nesse episódio, a gente vai falar de um tema que tá no coração da nossa rede, o empreendedorismo. Mas não é aquele papo cheio de números e metas. A gente quer falar das coisas que fazem de uma mulher uma empreendedora de verdade. O propósito, a coragem e a capacidade de acreditar no próprio sonho. E também, gente, sobre como a Natura e a Avon estão com cada um de vocês nessa jornada, ajudando a transformar sonhos em negócio e negócio em realização. E para começar, vale lembrar que o Brasil é um dos países mais empreendedores de todo o mundo. Vocês sabiam disso? É isso, incrível, né? Incrível, uma potência. E dentro desse cenário, quem lidera são as mulheres. Conta aí, certeza. Zequinha. Segundo a ABVD, Associação Brasileira das Empresas de Vendas Diretas, de cada 10 pessoas que trabalham no setor de vendas diretas aqui no Brasil, 6 são mulheres. Uau. Isso significa milhões de histórias de autonomia e conquistas. E não para por aí. Só para você saber, no ano passado, o Sebrae registrou aqui 10 milhões de mulheres donas de negócio aqui no nosso país. Uau. O número é o maior da história, um recorde que mostra o quanto o empreendedorismo feminino é uma força que move o nosso país. Demais, né? demais. Muita potência. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre coragem. E a gente sabe que não é fácil, né? Não é. A tripla jornada, né? Enfim, tem várias camadas, mas também sobre escolhas e sobre o poder de transformar a própria vida. E de quebra, vocês inspiram muita gente. É isso aí, Ana Ju. E sabe o que é curioso? Tem gente que acha que empreender é abrir uma empresa, mas não é exatamente assim. É mais sobre ter propósito, encontrar um jeito de viver com autonomia. Quem não quer viver com autonomia hoje em dia, né? Ser dono das próprias escolhas. E é isso, gente, empreender é um verbo cheio de significado, né? E empreender é aprender, é se reinventar, é a chance de começar uma história melhor. E na consultoria Natura & Avon, esse espírito tá em todo lugar, tá em cada uma de vocês. E cada consultora tem uma história, né? E umas começaram a empreender por necessidade, por uma renda extra, em um momento de crise, outras pelo desejo de mudar a vida ou pela autonomia de fazer a própria rotina. Tanta gente que sonha com isso, né? E aqui a gente consegue. Olha só, hoje a gente vai conhecer aqui algumas dessas histórias. Começaremos com 2 mulheres que encontraram na consultoria Natura & Avon não só uma fonte de renda, mas um propósito de vida. Sim, e vamos dar as boas-vindas às maravilhosas Pri Mateus e Carol Martins. Palmas! Aê! Nossas consultoras Natura & Avon maravilhosas. Pri e Carol, que alegria ter vocês aqui. Um presente, né? Todo mundo aqui no estúdio muito feliz, né, Zequinha? Nós, já são conhecidas, né? Bem conhecidas aqui, né? Circulam bastante. Famosas. E vamos começar então pelo começo. Pri, vou começar com você. Pri, o que te fez querer ter o seu próprio negócio? Acredito que a liberdade de poder fazer o meu tempo, mas o que motivou mesmo foi um desafio, né? Na verdade, ter um tempo para cuidar do meu filho, né? Depois que a gente vira mãe, o nosso foco muda, né? As nossas prioridades mudam. E eu me via numa rotina em que eu não conseguia cuidar do meu filho que eu desejei por anos, né? E aí eu falei, eu preciso dar um jeito nisso. Mas empreender sempre teve dentro de mim, né? E a Natura veio só com um empurrãozinho ali. Esse é o caminho. Eu acredito que esse foi a minha sacada, foi quando o meu filho nasceu, que eu tomei decisão de mudar mesmo. E imagino que muitas mulheres passam por isso, né? Sim. Que bom que você encontrou um caminho, né? Que te favoreceu. Muita coragem, né, Pri? Porque é isso, você largar, né? Se puder contar pra gente, você tinha outro emprego, como foi essa escolha? Assim, como você, né, escolher Natura & Avon, como foi esse caminho, né? E muita coragem, imagino que tem que ter.
Fui chamada de louca, maluca e um pouquinho mais. Eu sou professora de formação, professora de educação física, trabalhava no estado e na prefeitura, concursada nos dois. E o primeiro que eu saí foi do estado, da rede estadual de ensino. E eu lembro certinho que eu já estava grávida do meu filho e com o Rede Natura na época, eu recebi uma ligação da Natura, porque como era bem no comecinho, eu não tinha cadastrado a conta bancária. Pri, você tem um valor para receber. E eu, meu susto, porque eu me cadastrei, divulguei um pouquinho na época no Facebook, divulguei um pouquinho e tinha um dinheiro lá. E como eu mencionei, fazia muito tempo que eu desejava ter um filho. E eu esperei por ele 10 anos. E eu estava ali no meu auge de 8 meses de gestação e já de licença gestante na época, certo. não maternidade ainda, né? E eu recebi essa ligação e falou, se eu não fiz quase nada e eu tenho um dinheiro para receber... Se eu fizer... Aí imagina, grávida, eu falei pro meu marido, olha, eu vou sair do estado, eu vou vender Natura. Ele olhou assim... Você tem certeza? Eu falei, tenho. Vamos fazer assim? Se em 3 meses eu não receber o que eu recebo no estado, eu volto para o estado, né? Porque eu sabia que eu tinha licença maternidade ainda. E em 1 mês eu já recebia, eu já ganhava o que eu ganhava no estado. Aí eu falei, agora eu vou sair, né? E depois, aí quando eu fui realmente taxada de louca, foi recente, 2022 agora, que eu saí da prefeitura. E saí para empreender, né? E aí as pessoas, 18 anos de prefeitura, as pessoas... Só que eu passava a minha vida, o dia inteiro fora de casa. Sim. Saía antes das 5h40 mais ou menos, e voltava quase 10 horas da noite. E eu não estava vendo meu filho crescer. E aí, quando ele entrou no primeiro ano, a minha cunhada falou assim... Pri, pode deixar que eu ajudo ele a fazer tarefa. Eu sou professora. Eu falei, essa é a minha função. Ela, todo o amor que ela tem pelo meu filho, eu sabia que era um cuidado, mas aquilo foi uma faca dentro de mim, assim. Eu falei, agora que eu vou mudar. E eu realmente pedi exoneração. Hoje eu trabalho com a Natura e tenho uma outra área, né? Eu fiz uma transição de carreira para gestão de tráfego. Eu faço anúncios online, então eu estou o tempo todo dentro de casa, cuidando do meu filho. Posso levar para a escola, para o violão, para o basquete, para todo lugar. Então isso que foi a minha decisão. Uau, muito bom. Que história, hein? Muito, amei. Carol, e você? Como que foi essa transição? Foi mais ou menos parecida com a da Pri? O que te motivou a trilhar esse caminho? Eu sempre gostei de empreender desde novinha. Eu acho que era o meu caminho mesmo. Então... Com 12, 13 anos, eu já estava ali, sempre gostei de perfume, de maquiagem. Então, era algo que já estava dentro de mim. E aí, ali eu fiquei no interior de São Paulo, fazendo as vendas com com a mãe da minha amiga, que era consultora Natura. E aí, tinha a Avon também, que ainda não estava junto, mas também todo mundo já gostava muito, né? Por conta de maquiagem. Aí, tem as amiguinhas da escola, o pessoal da igreja... Só que daí eu vim embora para São Paulo, fiz minha faculdade, me casei e eu abandonei a consultoria, mas eu sentia muita falta, porque eu não conhecia ninguém, eu acabei deixando de lado, porque você fala assim, eu acho que acontece com muita gente, né? Muda de cidade e fala, e agora? Acabou para mim. Mas, gente, com minha loja fica muito mais fácil, porque você continua vendendo para os seus clientes da outra cidade, né? E aí eu tive que parar, mas aquilo dentro de mim ficava, e eu me formei em logística, trabalhava na área, mas era tudo muito longe, e aí eu decidi que eu queria voltar a empreender. Eu tive o Pedro, meu filho, e eu falei, eu não quero mais ficar fora, eu não tenho rede de apoio, então assim, eu tinha que cuidar dele. E foi quando eu retomei. E aí eu falei pro meu marido, até na época, já fazia um tempo que eu tava em casa, eu falei assim, você compra o meu kit início da Natura? Ainda tinha o kit início. Falou, tá bom, legal. Eu compro. E aí eu retomei e tô aí até hoje. Então, eu amo o que eu faço, não largo de jeito nenhum. Quem é CLT, me desculpe, mas eu não volto mais. É difícil voltar pro CLT. Eu não me imagino voltando também, não. E eu acho que a liberdade e a autonomia é o que une a maternidade, né? Que acho que é um fator fundamental de querer ver as crianças participar da vida, né?
Enfim, me identifico também e acho que, mesmo sendo CLT, a gente vai encontrando esses espaços, mas é isso, o empreender, ele traz isso que é muito poderoso, né? Eu acho que isso une nós mulheres também, quando a gente vê esse dado, né, que escancara aqui na gente. Mas é isso, gente, muita gente sonha, né, em empreender, mas trava pelo medo de largar o emprego, que é o seu caso, né, Pri? Medo da instabilidade. E conta pra gente, como foi esse processo pra vocês? Ai, foi desafiador. Largar o serviço público, né? Todo mundo quer essa estabilidade, né? Eu vim de uma família que cresceu para passar no concurso público. Meu pai, meus avós, todo mundo era funcionário público. E eu lembro quando eu saí desse meu último, meu pai falou que você arrume um emprego logo, né? E ele gravou um vídeo, né, para me mandar. E eu senti ali, eu falei assim, agora eu tenho mais uma pessoa para provar que isso vai dar certo, né? E realmente deu, né? A gente sabe quando a gente começa a conquistar. Né? Então, às vezes, passar por isso é um baita de um desafio, porque todo mundo olha para você, quem não fala, você vê no olhar que a pessoa falou, você tá maluca, né? Tá maluca. Mas, às vezes, as pessoas justificavam para mim, porque eu viajava quase 100 quilômetros na Dutra todos os dias para ir trabalhar. Eu amava o lugar que eu trabalhava, amava. Era um lugar, eu esquecia da Dutra quando eu estava lá. Eu amava de paixão, adorava trabalhar lá. Foi muito difícil a decisão, muito pelos laços que eu criei com o pessoal de lá. Mas a Dutra, o fato de ficar longe do meu filho foi fazendo mal, né? Mas aí quando você começa a colher os frutos de que você consegue organizar a rotina, não é fácil. Porque até estava comentando aqui nos bastidores que eu demorei quase 1 ano para entender que eu estava trabalhando dentro de casa, né? Que eu estava trabalhando, eu queria ver as coisas, queria arrumar. Então a gente precisa organizar essa loucura, ter esse jogo de cintura. Eu estou trabalhando, eu estou dentro de casa, mas eu estou trabalhando, né? Isso, acho que essa é a parte do empreendedor que trabalha em casa, é a parte mais difícil. Carol, é verdade. Uma pergunta assim, empreender tem essa parte que é linda, né? De você ter o seu espaço, você ter o seu tempo, você conseguir equilibrar melhor, né? Acho que a vida pessoal, aquilo que é de valor, né? Mas tem também uma parte difícil, né? De empreender, que é não ter a estabilidade, Desafios, né? a segurança. Como que você teve que lidar em alguns momentos de mais insegurança, de dúvidas? Como que você conseguiu passar por isso? Olha, Zeca, na minha vida, em geral, eu tive que me reinventar várias e várias e várias vezes. Então, acho que virou já um hábito. É normal ter os dias que a gente fica triste, que a gente fica aflito. Afinal, empreender é um desafio e que depende só da gente. Porque quem tem que se reinventar é a gente. Se a venda deu uma caidinha, é a gente que tem que pensar em alguma coisa, uma promoção que eu posso fazer, uma coisa atrativa, uma divulgação diferenciada. Então, faz parte. Eu acho que não dá pra gente romantizar, porque eu acho que isso frustra muitas pessoas. Porque ela entra achando assim, não, empreender é fácil. Você não tem horário, não sei o quê. E não é verdade, porque você precisa ter. E vai ter dias que você vai trabalhar mais do que se você trabalhasse numa empresa. Porque eu, por exemplo, estava fazendo o Dia dos Professores e não tinha horário. Era aquele dia, todo mundo lembrou naquele dia, e eu tinha que fazer. E era aquilo, é meu negócio. E eu não posso falar não pro meu cliente. Então, eu acho que é desafiador, mas se a gente tiver uma mente assim, olha, se eu correr atrás, eu consigo conquistar os meus sonhos, dá. Não pode desanimar. É isso aí, né? É isso. Tem a Muito parte, lindo. não é só romantismo, né? Tem que ter muita perseverança e foco, né? É isso. É isso. Olha, eu tô amando aqui a história de vocês, tá? E vocês falam de coragem, assim, com uma naturalidade que parece simples, né? Mas a gente sabe que nem sempre é assim, abrir mão, né, da segurança de um trabalho estável para trilhar o seu caminho. E assim, para quem está começando agora, e a gente tem muita gente começando agora, né, todos os dias com minha loja, seja na venda mais tradicional, né, através da revista, assim, o que vocês diriam para quem está com medo? Não sei quem quer falar primeiro. Eu começo, você Pode começa. Pode começar. Eu queria dizer que, primeiro de tudo, para empreender,
você precisa ter bem nítido na sua cabeça que você é o dono do seu negócio. E é você que vai fazer a diferença. Então, estudar sobre o que você quer trabalhar, dominar o assunto, isso faz toda a diferença, porque quando você sabe do que você está falando para as pessoas, é diferente o jeito que a pessoa recebe. Sim. Então, uma coisa é você chegar com uma revista ou disparar promoções, mas você não explicou o que é aquele produto. Como ele pode mudar a vida, a autoestima daquela pessoa. Se você não faz isso, às vezes é só mais uma propaganda. É só venda pela venda. É só. Agora, quando você traz o brilho no olho e fala, olha, gente, lançou o Lumina Anti-Sinais, ele reverte, trata os fios brancos e tudo mais, você traz a necessidade do cliente. Então, acho que para você entrar, você tem medo, estude, conheça e domine o seu negócio. Aí, com o tempo, as coisas vão andando. É isso aí. Maravilhoso. Anotem, hein, gente? Mas e você, Pri? Conta pra gente. Eu acredito que é conhecer as suas fraquezas. Você conhece qual é a sua fraqueza. A minha fraqueza é a minha timidez. E eu venço ela todos os dias. Todos os dias ela é um desafio para mim. E quando as pessoas falam, você tem coragem de aparecer, de fazer um vídeo. Quando essa oportunidade apareceu, e foi com a Natura, essa oportunidade de gravar o vídeo apareceu, eu falei, bom, é uma oportunidade de não ter mais limite de município, né? Eu posso chegar em outras cidades, eu vou gravar. Foi desafiador, porque toda vez que eu me via no vídeo, eu falava, isso tá muito ruim. Isso é muito ruim. E a gente tem essa autocrítica, mas só vai melhorar com o tempo. Então, o que eu diria complementando o que a Carol falou, que a gente tem que saber o que a gente está falando, o que a gente está vendendo, vai com medo mesmo, enfrenta os seus desafios, que cada um tem um desafio. Às vezes é uma iluminação, às vezes é um celular. A maioria das consultoras que a gente conhece é a dificuldade de aparecer na frente, ou mesmo de falar para as pessoas que tá ali empreendendo, trazendo um produto. Então, vai com medo mesmo. Que aí depois você vai... É o treino, gente. Agora aprimorando, né? a veia de professora, treinadora aqui, a gente fica bom com o treino. E é treinando que vai ficar bom. Aliás, para aproveitar, já que você está comentando isso, para inspirar a quem tá com medo, fala o arroba de vocês no Instagram. Qual que é o seu? Você quer compartilhar? Seu perfil. O meu é Pri Mateus Blog, porque eu falo de um pouco, não só de consultora, eu gosto de falar sobre atividade física, de ter uma vida mais saudável, então eu já coloquei um blog ali, porque eu sou bem aleatória lá. Eu também, tá tudo empreendedora. certo. É isso. O meu é consultoria.carolmartins. Segue lá que tem dica de casa, de mãe, de consultora, de empreendedora, tem tudo. É que nem a Pri, é variada ali. É vida real, né? É vida real, onde a gente e aprende, é o que conecta, né? A gente sabe que é o que aí. conecta, que é a autenticidade. Gente, muito bom. E ouvindo a história de vocês, a gente vê que o empreendedorismo pode nascer de muitos lugares, né? Pode nascer... né, algo que vem dentro de você, pode ser por uma necessidade, né, de maternidade, de querer mudar de vida, mas a nossa convidada maravilhosa, Vânia Felipe, lá diretamente do Rio de Janeiro, tudo bem, Vânia? Ela vai contar aqui pra gente, uma história que nasceu do impulso de transformar a própria rotina e aos poucos transformar o entorno também. Então, vamos pro nosso quadro Alô, Consultora! Tudo bem, querida? Tudo bem, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Então, as pessoas, que momento as pessoas vão assistir, né? E é isso. Ô, Vânia, seja muito bem-vinda, viu? Você está acompanhando a nossa conversa aqui com a Pri e com a Carol, e eu já quero fazer uma pergunta para você. O que te motivou a empreender? O que me motivou a empreender foi realização e também a questão financeira, né? Eu sou mãe solo, né? E eu tinha que levar o sustento para casa, né? E em 2016 eu fui demitida, né, do meu trabalho de CLT. E aí eu já pensava em montar alguma coisa, né? E
com isso, eu fiquei pensando, eu a vida toda contei dinheiro de outras pessoas, então agora acho que chegou o momento de eu contar o meu próprio dinheiro. Muito bom. E com a minha indenização, eu fiquei assim meio perdida. Eu tinha acabado de fazer um curso de comunicação visual e eu falei assim, bom, vou empreender aqui na papelaria personalizada, gráfica rápida, mas no começo a gente sabe que é difícil. E aí minha irmã chegou para mim e falou, então, você já trabalha com a Avon, porque eu já revendi a Avon, mas eu não era muito focada, né? Era mais para ter os produtos para uso próprio e tal. E aí eu falei assim, bom, eu acho que seria uma boa, né? A gente conhecer um pouquinho mais aí da marca e comecei a estudar ali. Falei, não, eu acho que pode dar boa. Então, vou investir no meu kit início. Falei, já vou pegar os produtos aqui para mim, que se eu não conseguir vender, eu fico para uso próprio. Mas ali, kit início Conseguiu já foi vender. tudo embora. Kit início já foi tudo embora. Quando eu falei, estou revendendo Natura, chegou um amigo, outro amigo, e a venda começou a fluir. E aí eu falei, vou então embarcar nessa daí. Eu trabalho mais com a venda presencial, né? Eu gosto de manter o meu estoque e trabalhar com essa venda pronta entrega, né? Eu gosto de trabalhar com presente, então eu acho que não é só um hidratante, né? Você fazer uma embalagem bonita, você entregar a experiência para o cliente, né? Uma sacola perfumada, com laço. E aí eu comecei, os clientes também começaram a gostar dessa diferença, né? De ter os presentes. E aí eu sigo nesses dois ramos de gráfica rápida e a Natura hoje em dia ela é, digamos, 80% Uau. da minha renda, né? Hoje em dia eu sou casada, meu filho já tem 26 anos, ele já toma conta da própria vida, mora ainda comigo, né? Mas a minha renda a Natura é 80% da minha renda. Você vê, né? Muito legal. Essa história que ela faz, né, de não é só o hidratante, é a embalagem, não é só a venda pela venda que você comentou, né? Isso. Isso tá na veia do empreendedor também, Tá, né? tá. Tem a paixão que não. Só de ouvir você falar, quero esse presente cheiroso com laço de fita, né? E faz a diferença mesmo. Assim como a Vânia, eu monto presentes e trazer essa. Apresentação, né? Muda tudo, porque tudo vira um presente. Então, um cliente, qualquer um batom que você tá, se você coloca numa embalagem legal, monta um kit, ele vende. Então, E por isso que tamo vocês são as junto. consultoras que, né, como a Vânia falou, 80%, porque faz diferença pro cliente que tá recebendo, né? É uma Total. experiência. Muito É legal, gente. E Vânia, se você pudesse voltar lá atrás, né, de toda a história que você contou, que conselho você daria pra Vânia que tava lá começando, talvez com medo, né? Você falou também mãe como nós, né? As mulheres aqui desse podcast, mas conta pra gente, qual seria esse conselho? Eu diria, não desista, acredita em você, né? Porque a gente vai caminhando e cada passo, mesmo pequeno, a gente vai chegar em algum lugar, né? Então eu diria, não desista, seja perseverante, né? Caminhe aos poucos, que você vai chegar onde você quer. E hoje eu estou aqui, né? Como empreendedora, Tá aqui no podcast. desafio, mas a vida continua. É isso aí. E a gente fica aqui, né, ouvindo a sua história, que é super legal. Assim, é sempre interessante ouvir. Histórias é o que é gostoso de fazer, né? A gente fica Inspira, ouvindo, né? inspira, né? Preenche a gente. E a gente fica aqui ouvindo a sua história e vendo, imaginando, né, o impacto dessa mudança, de quando você saiu do trabalho, teve ali a sua indenização para entender o que você ia fazer. Mas quando você trilhou esse caminho de empreender, imagino que esse impacto não foi só em você, mas também nas pessoas ao seu redor, né? Você acha que você impacta outras mulheres com a sua história? Sim, é complicado assim. Às vezes as pessoas acham que
a gente não está trabalhando, né? Mas aí quando vê você conquistando as coisas, aí fala, como assim, né? Ela vive disso, o que ela faz? Por que ela está em casa? Porque ela está na praia. E aí eu falo, gente, eu trabalho de onde eu quiser, que horas eu quiser, obviamente que quanto mais trabalha, né, mais dinheiro, mas eu despertei na minha irmã, né, e na minha comadre essa questão do empreendedorismo, né? A minha comadre, ela trabalhava de CLT durante anos e eu aconselhei ela, falei, comadre, vai empreender, fazer alguma coisa, vai dar certo. E ela foi por esse caminho também. Hoje em dia, minha irmã segue meus passos. Foi ela que me trouxe para a Natura e hoje ela também trabalha com a consultoria. Então, assim, muda tudo, né? Minha irmã, ela tem um filho pequeno, então ela quer essa qualidade de estar com o filho, levar para a escola. Então, isso também despertou e ajuda, né, ela nesse apoio familiar, né? Que ela pode cuidar do próprio filho. Então, impacta, né? As pessoas observam e não entende muito, mas quando vê os níveis, né, os passos, as conquistas, aí começa a entender que, eita, isso aqui é legal, eu vou empreender também. É isso. Uma mulher puxa Hoje em outra, né? dia, Uma com a irmã. consultoria, né, eu consegui sair da comunidade, né? Eu saí do interior, trabalhei em diversas profissões, né? E acabei morando em comunidade, né? E hoje em dia eu sou casada e eu consegui sair da comunidade, morar num lugar melhor, né? Então, empreender é tudo, gente. Essa liberdade de qualidade de vida e liberdade financeira, independência financeira, né? Que você pode trabalhar de onde você quiser. Consultoria Natura e Avon, pode acreditar, pode conquistar, né? Isso aí. Histórias reais aqui. Mas é lindo, né? Você vê assim essas 3 histórias, né? Diferentes, mas muito conectadas, Muito. né? E que usam a Natura e a Avon como ferramenta para transformação da vida, não só na sua vida, mas na vida ali do seu entorno, né? Dos filhos, né, que cresceram com as suas mães perto, também imagina o impacto, a gente não consegue nem mensurar, mas é muito bonito. Vânia, antes da gente aqui partir para os finalmente aqui com você, eu queria saber o seguinte, o que significa Natura e Avon? Assim, se eu te falar Natura e Avon, o que vem no seu coração primeiro? Paixão, amor. A marca conquista, né? A marca é maravilhosa. O que eu posso dizer mais? Eu amo trabalhar com a Natura, né? Eu amo trabalhar com a Natura. Ela me dá essa liberdade de espaço, né? Liberdade financeira. A marca é sustentável, a marca tem produtos maravilhosos, né? Essas campanhas todas que a marca faz, institutos, né? Para cuidar das mulheres. É maravilhosa. Muito bom. Muito bom, né? Gente, eu sempre fico emocionada aqui. Eu também tenho um momento que meu olho meio que cai um cisco. Uma perguntinha para vocês, agora que estão aqui com a gente, assim. Eu comentei aqui no início, né, que vocês já são, assim, rostos que a gente olha aqui e fala assim, já conheço. As 3 conhecidas. Vocês caminharam aqui, muita gente deve ter... vocês se sentem, assim, reconhecidas pela Natura e Avon, assim, como que é essa relação que vocês têm? Tem um lado de empreendedora, que tem os dias bons e ruins, os problemas do dia a dia que tem que ser tratado, mas no geral, é uma marca que vocês se sentem acolhidas? Com certeza. Tem uma história muito engraçada. Quando eu comecei a gravar os vídeos nas redes, eu vim num evento aqui que chamava Natura Day.
Era. Natura Day. Aí as pessoas falam assim, olha, é a Pri. Eu falei, como assim? Como a Pri? E nem tinha a parte de influenciadora, nada ainda. Eu falei assim, gente, eles me conhecem. A gente assiste todos os seus vídeos. Eu falei, como assim? E é quando a gente tá em algum ambiente que tem consultor também, eles vêm falar, nossa, eu queria aprender a gravar, me dá umas dicas. Eu falei, olha, liga a câmera e fala. E vai com fé. Vai com fé mesmo, mas é assim, sim, tem esse reconhecimento, a gente sente esse carinho com a gente também, é bem legal, bem bacana. Que eu legal. que sou tímida, assim, eu senti isso na pele, eu falei, meu Deus, eles me conhecem, Carol é famosa, né, youtuber e tal, mas pra mim, eu falo, não, é muito, é pesado. Às vezes a gente fala assim, tem que até pensar o que vai fazer. Às vezes quer fazer um stories, nada a ver, fala, não, pera, acho que eu... Tem muita gente me Tem vendo. muita gente inspirando me muita vendo. gente. Quando eu fiz a transição de cabelo, e assim, eu falo que eu não Que recebi. por sinal ficou Nossa, muito legal. belíssimo. Muito lindo. Eu não, todo mundo fala, eu recebi muito hater, desisti. Eu não recebi hater. Olha só. E porque eu falei, gente, eu decidi, se não der certo, eu vou pintar de novo e tá tudo bem, né? Mas eu só consegui fazer, olha que loucura, a pessoa tímida, só consegui fazer a transição, parar de pintar quando eu fui lá falar no meu Instagram. Falei, como é que eu vou trabalhar aparecendo uma faixa no meu cabelo aqui? Aí depois que eu falei, parece que abriu a porta, assim, e eu fui acolhida não só pela galera da Natura, mas pelos os meus clientes também. Vai. E muita gente ficou grisalha depois, falou, tô me inspirando em você, não pinta. É o peso da responsabilidade. Aumentou a responsabilidade. E você, Carol, se sente acolhida? Zeca, eu sou bem chorona, então vou segurar pra não chorar, tá? Mas, assim como a Pri, a Vânia, a gente tem histórias, né? E eu tenho a minha história. E eu nunca imaginei, eu sempre trago isso no Instagram, compartilho. E essa semana eu compartilhei Olha uma só. foto de quando eu era criança. E nunca, eu pensei, eu não tenho mãe, eu não tenho pai, eu não tenho família. E eu falava, meu Deus, o que vai ser de mim? Eu nunca ia pensar que ia ser embaixadora Natura e Avon. Olha que legal. Que veio da minha consultoria, Que né? legal. Foi uma consequência do meu trabalho. Então, é um reconhecimento muito grande. Eu nunca pensei, uma marca tão grande, tão conhecida, que eu ia estar em eventos, que eu ia fazer... fazer um podcast junto, Olha só, fazer podcast, trabalhos, receber produtos na minha É. casa, poder... de verdade, assim... Eu me sinto muito, muito, muito reconhecida mesmo. É uma mudança, é uma Carol antes e uma depois. Vocês são muito maravilhosas, gente. São 3 que influenciam e inspiram muita gente, muita gente. E Vânia, a gente queria muito te agradecer. Um abraço carinhoso daqui de São Paulo para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro aqui para São Paulo. E obrigada, querida. Muito bom ouvir sua história, muito inspiradora. E parabéns para vocês pelo Dia da Empreendedora, né? Muito, muito bom. Parabéns bom pra demais. nós! Bom, Vânia. Eu que agradeço, foi tudo perfeito estar aqui com as meninas, com vocês dois. Foi maravilhoso, gente, participar. Vânia, ó, muito bom ouvir a sua história. Obrigado pelo seu tempo e que você siga com muito sucesso, muitos motivos para você sorrir, viu? Obrigada, querida. Muito bom. Obrigada. E, gente, que episódio inspirador. É isso, ó, Carol. Segura, né? Vânia. Segura. 3 histórias, como o Zeca falou, né? Muito diferentes, mas hiper conectadas, né? Porque a coragem de vocês inspira e mostra que é algo muito comum, né? Que mesmo diferentes, muito histórias que se encontram, né? Então, a Pri, a Carol e a Vânia mostram que empreender é recomeçar, é fazer diferente e escolher um caminho que tem muito significado, muito propósito e que emociona, gente. Emociona mesmo. E olha, o que a gente ouviu hoje aqui se confirma nos números. Segundo o Sebrae, quase metade das empreendedoras começou por necessidade. Mas a maioria continua empreendendo por realização, porque descobriu realmente o prazer de construir ali o próprio caminho. E isso está super descrito aqui nessas histórias de hoje, né? Totalmente. Esse salto do precisar para o querer é exatamente o que a consultoria, né, Natura e Avon ajuda a construir. Porque tem capacitação, tem apoio, tem ferramentas digitais, mas o que faz tudo isso ganhar vida é a força de cada uma de vocês, mulheres que inspiram e que decidem acreditar e conquistar aqui com a gente. Então, muito feliz, né? No fim das contas, né, empreender é acreditar que dá para crescer,
que dá para viver daquilo que a gente ama, né? É isso, gente. Antes de encerrar, aproveite, né, pra você curtir esse vídeo, gente. Esse vídeo, ó, quero muitas curtidas aqui, hein, Isso mesmo, gente? muita E vocês curtida, mandem- engajamento, comentário, Isso. deixa coração, É, gente, conta Carol. a sua história, interage, gente. Isso, Carol, obrigada. E assim, e ativa o sininho, É. se inscreve no canal aqui, TV Consultoria. E assim você não perde nenhum dos episódios novos. Tem muita coisa vindo aí, né, galera? E ajuda essa mensagem a chegar ainda mais longe. Um abraço quente pra todo mundo e até o próximo episódio do Voz da Consultoria. Pri, Carol, obrigado por estarem aqui com a gente. Um prazerzaço. Tenho certeza que esse vídeo aqui ele vai viralizar, viu? Tenho certeza. E para você que nos ouve ou assiste, obrigado pela companhia. Que esse episódio te lembre que empreender é possível e que a Natura, a consultoria Natura e Avon é uma rede pronta para te apoiar nessa caminhada, tá bom? Um beijo. Ana Ju, sempre bom estar aqui com você, minha Zequinha, parceira. Tamo junto, parceiro. Meninas, um beijo para vocês também. Obrigada, Beijo. gente. Até mais, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo, gente.